No século XIX, a principal atividade econômica da província do Rio Grande do Sul era a pecuária. As estâncias sulinas produziam couro e charque e vendiam esses produtos para outras regiões do Império. Os grandes estacieiros do Rio Grande do Sul, entretanto, estavam descontentes com o governo central, que cobrava impostos mais altos sobre o charque gaúcho que sobre o charque uruguaio. Além das mudanças tributárias, os gaúchos reivindicaram os direitos de escolher o presidente da sua província. Em 1842, Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias, foi nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul. Ele tinha o objetivo de negociar a pacificação da região com os líderes revolucionários e reincorporar a província rebelde ao Brasil. O que eu vou fazer? O governo central está cobrando impostos mais altos sobre o charque gaúcho do que sobre o charque uruguaio. Já sei! Vou liderar uma tropa rebelde contra a capital e vou declarar a independência em relação ao resto do império. Vamos lá! Em 1839, com a ajuda do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, os rebeldes tomaram a cidade de Laguna, em Santa Catarina, e proclamaram a República Juliana. O governo central então enviou tropas para combater os rebeldes e reconquistou a província de Santa Catarina nesse mesmo ano. Em 1840, começou a decadência da Revolução. Enquanto a maioria das forças rio-grandenses se concentrava no sítio, a Porto Alegre, a capital Caçapava, era atacada de surpresa. Os líderes farrapos consideravam Caçapava quase inexpugnável, em virtude de difícil acesso à cidade. A partir daí, os arquivos da República foram colocados em carretas de bois pelas estradas. Foi o tempo da República da Ilha, até que Alagrete foi escolhido como a nova capital. Em Taquari, Farroupilha e Imperial travavam a maior batalha de guerra com mais de 10 mil homens envolvidos, mas não teve resultados decisivos. São Gabriel foi perdido em junho, e alguns dias depois o general Neto só escapava do imperial Chico Pedro graças à sua destreza como cavaleiro. Em julho, novo fracasso Farroupilha, dessa vez em São José do Norte. Bento Gonçalves começava a pensar na pacificação. Em novembro é a vez da Viamão cair. Morrendo no combate, o italiano Luigi Rossetti, o criador do jornal O Povo, órgão de imprensa oficial da República. Para piorar a situação, em janeiro de 1841, Bento Manuel discordou de algumas promoções de oficiais e abandonou definitivamente os farrapos. A partir de novembro de 1842, o conflito é dominado pela estrela de Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão Duque de Caxias. Nomeado presidente da província como a esperança do imperador para a paz, Caxias usou do mesmo estilo dos farrapos para ganhar apoio da população. Nomeou como comandantes militares Bento Manuel e Chico Pedro, dois oficiais do mesmo estilo. Priorizou a cavalaria, espalhou intrigas entre os farrapos sempre que pôde. Tratou bem a população dos povoados ocupados e empurrou a Farroupilha para o Uruguai. Esses ainda fizeram outra grande tentativa, atacando São Gabriel em 10 de abril de 1843 e 26 do mesmo mês. Destroçaram Bento Manuel em Porche Verde, mas esta foi a última vitória dos farrapos. Os rebeldes encontraram dificuldades em manter o movimento revolucionário. Bento Gonçalves se afastou da liderança e passou para David Canabarro. O comando das negociações, por fim, em 1845, 10 anos após o início da Revolução e depois de várias batalhas, foi assinado o Acordo do Ponche Verde, que encerrava o conflito e atendia às reivindicações dos rebeldes. O governo se comprometia a pagar dívidas da guerra.
dos Farroupilhas. Os oficiais do exército Farroupilha foram admitidos no exército imperial. Foi concedida a liberdade aos escravos africanos que lutaram ao lado dos rebeldes. Os gaúchos passaram a escolher presidente de sua província, e o charque uruguaio passou a ser taxado com impostos mais altos. O Rio Grande do Sul foi reincorporado ao Império e os gaúchos se comprometeram a defender as fronteiras do sul do Brasil. Eu vou assinar o Acordo de Ponche e vou conceder o que os rebeldes desejam.